Salve, salve, rapaziada! Mais uns sarrafeiros aí para dizer quem será o novo treinador da seleção brasileira. Não sei se a gente vai acertar ou não, mas tem muitos nomes aí que estão sendo falados na imprensa, né? O Tite, essa semana, foi lá na CBF, entregou sua cartinha de demissão. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, também demitiu o Juninho Paulista, que estava como diretor de seleções. Então, a expectativa é de novidades aí. O Brasil tem jogo, se não me engano, em março, já pela amistosos em data FIFA. E até lá, pelo que eu vi, o presidente já quer estar com um novo treinador contratado. Mas quem está aqui para discutir comigo quem que vai ser esse novo treinador da seleção é o Eric. Fala, Eric, belezinha? Paladinho, cara, só acho que essa questão do Juninho aí já era prevista, né? Desde o fim do ano aí já se fala em André Sanches dando as decisões de futebol ali na seleção, O então que é acho que péssimo para a CBF, na minha opinião. é péssimo para todo mundo, né? Só é bom pro Corinthians, ele sai de um pouco de perto do clube, mas é com certeza péssimo, um cara que não deveria fazer parte do futebol, apesar de que é um cara que entende de futebol, né? Mas uns contatos ali bem questionáveis e Eu, tal, umas eu, eu até influências. vi que quem o Edinaldo quer para o lugar do Juninho, ele quer um profissional da área, um diretor, como que fala, mais executivo do que um ex-jogador, só para estar ali com o nome. E Sim. talvez o André Sanches se encaixe nesse perfil, né? E além da amizade que os dois têm. Sim, basicamente é por isso que ele vai estar lá, né? Porque ele tem, ó, talvez a experiência que falte ali. E realmente o Juninho era uma figura que não agregava em nada ali, né? Não tomava decisão nenhuma, quem mandava e desmandava ali era o Tite. Então muda em algum aspecto, talvez pode até ser para melhor, porque o Andrés acho que entende até um pouco mais do funcionamento da coisa do que o Juninho, mas no geral era ruim e piorou. Mas E vai agora, piorar, né? Se for confirmado. antes da gente falar aí de quem vai ser o novo treinador, como que você avalia o trabalho do Tite? Péssimo. Eu acho que dá para ter um vídeo só para isso, assim, né? É, acho que o vídeo mais longo possível é pouco para falar do quão ruim foi o trabalho. Porque, cara, Deu muita gente. resultado, não, deu resultado, digo, nos números, tem belos números, mas, cara, na minha opinião, nunca me empolgou também para uma Copa do Mundo, por exemplo. Resultado não deu, né? É isso que eu ia falar agora. Assim, o Resultado pessoal quis tem dizer mania de pegar estatística de números. vitória e Ah, derrota, né? o pessoal tem mania de pegar esses números aí para justificar que foi um bom trabalho. Mas, cara, ontem mesmo eu estava vendo alguém falando que ele só perdeu 6 jogos e 3 foi para a Argentina. Eu falei, tá, mas para quem que se espera que ele perca se ele só joga contra a Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia? Ele vai perder do Chile, da Bolívia? Ele vai perder só da Argentina mesmo. Só que daí quando você tira do caminho eliminatórias, os amistosos que são ridículos, né? Contra time da Ásia, time sem tradição nenhuma, sem futebol nenhum, e leva para o que realmente importa. A própria Copa América, que é feita com os times do continente, ele já não teve um resultado tão bom assim, conseguiu perder para a Argentina dentro do Maracanã, um fiasco enorme, a Argentina trocentos anos sem ganhar nada, e na Copa do Mundo, que é o que importa realmente, dificilmente um técnico que não leva o Brasil longe tem uma segunda chance, ele teve uma segunda chance e fez mais feio ainda, na verdade, eu acho que essa de 22 foi ainda pior, porque ele perdeu do adversário mais fraco, ele mostrou mais limitação técnica, todo aquele discurso que ele tinha da primeira Copa, de que ele aprendeu, de que a Copa do Mundo é um torneio curto, então você tem que se adaptar rápido, não pode insistir com algumas coisas. É sempre aquele discurso bonito, mas na hora do vamos ver, ele insistiu com as mesmas coisas, não se adaptou em coisa nenhuma, fez o mesmo time Sempre do aquele início até o fim. discursinho de competitividade, de Meritocracia. meritocracia, mas não foi o que a gente viu nessa Copa do Mundo, né? Principalmente com o Daniel Alves sendo convocado. O Daniel Alves não foi convocado por meritocracia, o Rafinha não ficou de titular até o fim da Copa por meritocracia. Se quiser Foi por polemizar um pouco, teimosia. até o próprio Vinícius Júnior não foi tanto por meritocracia, assim, foi muito mais pressão externa, que mostra até
uma fraqueza de decisão ali do Tite mais uma vez, porque o cara fez todo o ciclo, toda a preparação da seleção com uma base, e no primeiro jogo da Copa ele mudou. Era um cara que ele não usava de titular, ele até era uma reclamação que todo mundo tinha, que o Vinícius tinha pouca oportunidade, só entrava nos fins dos jogos, e de repente, quando ele chega no palco principal, ele muda tudo que ele treinou, que ele trabalhou, que ele desenvolveu, então é totalmente incoerente. E um dos discursos ainda que mais me incomodou foi depois da Copa, quando ele foi criticado e tal, e aí os caras começaram a fazer aqueles textinhos de apoio, não sei o quê, e o Neymar mandou aquela do que o Tite sempre fala, que a gente tem que ser mentalmente forte. Meu Deus, o cara mais mentalmente fraco do planeta falando que tem que ser mentalmente forte, né? O cara que foi criticado e no dia seguinte deletou a rede social, não sei o quê, não é complicado, né? É um discurso lindo, maravilhoso, que engana um monte de trouxa, e nesse meio realmente tem um monte de trouxa para ser enganado, né? Mas o resultado que importa, não teve em 18 e 22 foi pior ainda. Cara, concordo contigo ali. Mas o principal problema, desde a contratação do Tite ali para a seleção, na minha visão, é o estilo de jogo dele. A gente vai agora falar de quem está cotado para a seleção, mas o estilo de jogo do Tite eu acho que é excelente para qualquer clube da Série A do Campeonato Brasileiro aí, que não tenha tanto dinheiro para investir. A gente vê o Corinthians lá sendo campeão com uma defesa sólida, pontos corridos e, cara, não e Copa do Mundo não é isso, Copa do Mundo é outra coisa. Já deu certo com o Felipão, mas como eu já até falei, acho que em outra live, a CBF tem essa cultura de só treinador gaúcho, só treinador defensivo, e agora, pelo discurso, pelo menos, do presidente Edinaldo, ele quer mudar, ele está procurando um treinador ofensivo, e alguns nomes já estão sendo falados aí, outros já meio que descartados, mas se falou já em Pepe Guardiola, que não se interessou em sair do City para a seleção. O Pepe Guardiola foi mais por ele ter sido ter mencionado a seleção brasileira uma vez ali. O Carlo Ancelotti também do Real Madrid, pelo que eu vi, vão insistir nele, tentar mais uma vez, só que eu acho difícil. Desses treinadores estrangeiros aí, também foi falado no José Mourinho, que está numa baixa, mas é aquele negócio, tem nome, só que o José Mourinho também já vai para aquele treinador defensivo que a gente tá querendo tirar da CBF, reativo, né, que é a palavra da moda. O Ancelotti também não é tão ofensivo assim, né? Como o Não, estilo de. não. Comparado ali com o Tite, com o Mourinho, talvez seja um pouquinho mais, mas também ele joga com baita times, né? Que não tem como ele ser muito defensivo, né? O Tite também joga um baita time, cara, não justifica. E, e aí tem alguns nomes brasileiros aí que eu ouvi falar, cara, Dorival Júnior, não vejo a mínima qualidade para ser treinador da seleção brasileira. Eu vejo que no Flamengo de 2022 ele simplesmente não atrapalhou, não quis impor nada. Cuca, Cuca é um cara que, não dá, não sei nem por que esse nome foi levantado. O cara vai lá, faz umas boas temporadas, abandona o time no meio, daí quer voltar depois, E volta, e e os volta, caras né? Porque aceitam. os caras aceitam. Quem mais? O técnico do Palmeiras também, o Abel Ferreira, é um nome que eu acho que pode até ser interessante, mas a característica dele é reativa também. Então, a gente não fugiria muito do que a gente vem tendo nos últimos anos. E, cara, na minha opinião, um nome que me agrada, lógico, eu tenho certeza que não agrada a maioria do pessoal aqui que acompanha a gente, mas eu gosto do Fernando Diniz, pelas ideias dele. Lógico, ele não tem nenhum título, que é o que pega, o que pesa ali contra o nome dele, não tem nenhum título de expressão. O trabalho dele, a forma que ele joga, precisa de muito treino, e a gente sabe que a seleção mal treina, né? No máximo eles têm uma conversa ali antes de algum jogo. E, cara, eu acho que são só esses nomes, não sei se tem mais algum, mas o que você acha, Eric? Cara, eu acho que é uma situação bem ingrata, assim, tá? Porque
Eu pessoalmente não gosto da ideia de um técnico estrangeiro. Para mim não faz sentido você ter uma seleção de um país com os melhores do país e o técnico dessa seleção não ser do Ah, país. Para eu mim não tem esqueci. sentido. Eu esqueci do Mano Menezes, que também para mim seria um retrocesso, mas também foi cogitado. É, mas o Mano ganha força se o Andrés entrar ali, né? Ah, não Mas, tem dúvida. mas acho que até nem seria o pior cenário dentro das opções possíveis, assim, tá? Mas voltando na questão dos estrangeiros, eu não gosto. Eu não gosto. Você vê a Argentina foi campeã do mundo com técnico argentino, a França foi campeã e vice seguida com técnico francês, a Croácia chegou na final da última e na semi dessa com técnico croata, até Marrocos tinha um técnico marroquino. Eu acho bizarro ser considerado um técnico estrangeiro para a seleção brasileira. Mais A bizarro única ainda. questão, Eric, até cortando ali, a única coisa boa que eu vejo de um técnico estrangeiro assumindo a seleção brasileira é que ele não seria uma putinha da CBF, como muitos dos últimos treinadores da seleção são, reféns ali do que manda a CBF. A gente não, o trabalho do Edinaldo está começando, a gente não sabe se vai ser assim com ele, mas a história nos mostra que sempre foi assim, né, na seleção. Alguns É, nomes mas convocados que a gente não entende o porquê. Mas Eu esse acho que ponto até indica que não vai ser um estrangeiro na seleção. Eles jogam os nomes para a galera, cortina de fumaça. Imagina, qual que é a chance do Guardiola assumir a seleção? Eu acho que ele não assumiria nem a seleção da Espanha hoje. O cara é técnico do melhor time do mundo, melhor elenco do mundo, né? Para ser um pouco mais justo com os resultados. O cara tá ali jogando semana a semana, treino diário e tal, ele vai largar essa rotina para treinar uma seleção? Acho difícil. E se fosse fazer isso, seria para a seleção do país dele, não para a seleção brasileira, né? Que tem um potencial, a juventude ali, talvez até maior que a do Brasil, né? Para um médio e longo prazo. Agora, uma coisa que eu não entendo é que, ainda mais a gente que é uma geração aí de final dos anos 80 e tal, que cresceu jogando CM, eu não entendo até hoje por que, que o cara não, ele precisa sair do time para ser técnico da seleção. O Luxemburgo pegou um no, período lá na seleção, que ele no, era técnico no, do no Corinthians e CM da e no seleção. FM dava para acumular os cargos, né? E aí Aí, ó, eu acabava convocando meus jogadores que brilhavam também, né? é, só que aí você montava o time para Valorizar o brilhar passe. também, né? Você pegar um técnico como o Diniz, por exemplo, nem que ele queira, ele vai levar o time inteiro do Fluminense, né? Porque não é um elenco tão recheado assim. Mas assim, já tirando de frente, pelo menos na minha visão, os estrangeiros, e acho que é só cortina de fumaça mesmo, não Mas é a intenção da dos CBF. estrangeiros, desses grandes aí, tem que daí já não tá nessa prateleira aí dos grandes nomes europeus aí, mas tem o Abel Ferreira, que é O Abel, né? estrangeiro, e o Jorge Jesus também foi especulado, tá treinando ali, acho que na Fenerbahçe, não, acho que até já saiu do Fenerbahçe, não sei, mas é um nome que talvez foi falado aí na imprensa, né? Não, Jesus é piada de mau gosto. Agora o Abel, cara, se olhar para o futebol nacional, o nome natural seria o Abel Ferreira hoje. Só que, para mim, já barraria por ser estrangeiro também. Eu sou a favor de você pegar e botar 40 técnicos estrangeiros em todos os times da Série A e Série B do Brasil e fazer o futebol evoluir do que você botar um estrangeiro para dirigir a seleção que não vai mudar nada no futebol, mesmo que ganhe uma Copa, não vai fazer bem nenhum para o futebol brasileiro, isso não vai melhorar o nível do campeonato, não vai trazer mais dinheiro, não vai trazer visibilidade para os times, então não tem sentido nenhum para mim isso aí. Só que aí, como isso é uma possibilidade, não posso descartar por conta da minha visão, né? Agora, eu acho que o Abel dos nomes ali, tecnicamente, e dentro da realidade possível, seria o melhor, sem dúvida, porque, apesar que você falou, ele tem um estilo reativo e tal, mas ele também já mostrou que ele é um cara que se adapta, é um cara que evolui, é um cara que. O Abel hoje não é o mesmo Abel que chegou no Palmeiras há 2, 3 anos atrás, ele é já um técnico muito melhor do que ele era. Ele É, é e um o cara próprio, inteligente, ele é um mas cara humilde a o ponto de melhorar e se desenvolver. Então, e outro, um elenco de uma possibilidade, um elenco da seleção brasileira comparado ao elenco do Palmeiras, dá para atacar. Qualquer sim. técnico consegue atacar com um time daquele. Como é que vai segurar Então, Neymar e Vinícius Júnior ali, por é, exemplo? não tem ainda mais se você quer, como o Tite, botar os dois ao mesmo tempo em campo. O Brasil basicamente jogou com 4 atacantes, só que tudo fora de posição, né?
Então dá para ser bem ofensivo, tem como, é bem possível. Agora, vindo para os brasileiros, é que volto naquela questão que é uma situação ingrata, porque é muito difícil. Não tem um técnico brasileiro gabaritado para assumir a seleção. Unanimidade não existe, né? Não, não existe. O povo fala que o Tite era, mas não era também, né? É porque ele tinha os resultados recentes ali e tal. Agora, se o Diego Souza faz aquele gol lá na Libertadores contra o Cássio, o Tite hoje está dirigindo o Ituano no Campeonato Paulista, não ia estar na seleção brasileira. Então, ele nunca mostrou nada, nunca foi um técnico incrível e continua não sendo. O cara fala, porque ele se reciclou, porque não sei o quê, e ele continua sendo igual, ele sempre foi. Então, Ele é mais eu estilo gosto. ali de grupo, agregador, talvez, do que um baita estrategista, né? É o que você falou, serve para o futebol brasileiro. Aquele estilo paizão, e vamos ganhar aqui, vamos ganhar lá, é só não atrapalhar, porque o Flamengo joga sozinho, não tem competição dentro do Brasil, então é só não atrapalhar, de fato. E o Dorival soube fazer isso, só que ele é fraco. E aí, se ele não serve para o Flamengo, ele também não serve para a seleção brasileira. Eu gosto do Diniz, como você falou, mas eu gosto dele porque ele é o único cara que tem um estilo ofensivo, é o único cara que tem coragem para ter um estilo ofensivo. Não é que ele seja um técnico incrível. E até que eu ia falar ali, que você falou que o Abel evoluiu, mas eu acho que o Diniz também evoluiu, daquele Diniz que teve passagem pelo. Começou ali acho que foi no Audax, né? Que surgiu ali no Campeonato Paulista, que era totalmente, o goleiro era proibido de dar chutão, passou ali daí por Paraná Clube, Atlético Paranaense, a primeira passagem no Fluminense, depois São Paulo e Fluminense, né? Acho que passou pelo Santos também, né? Se eu não estou enganado, agora não lembro. Não me lembro, Mas não. o Diniz evoluiu. Esse o Fluminense da última temporada não tem comparação com aquele Fernando Diniz do começo de carreira lá. Com certeza não. E assim, o trabalho dele é indiscutível. Todo lugar que ele sai, o time consegue um resultado em seguida com a base que ele montou. Foi assim no Atlético, foi assim no São Paulo do Crespo lá, foi sempre assim. Então, a única coisa que falta para ele é um título importante ali para ninguém jogar a única coisa que é a falta do título na cara dele. Eu acho que ele entraria com uma pressão enorme, assim, qualquer empate já iam querer tirar ele, falar que não deu certo, é complicado. Agora, Eric, só para complementar ali, ele passou sim pelo Santos em 2021, pelo Vasco também, na Série B, até eu lembro dessa Série B que o Vasco teve um momento com uma arrancada do Diniz que foi boa, de repente foi baixando, mas, cara, tem que pontuar que era um Vasco bagunçado pra caralho, não é esse Vasco aí da SAF, e o Santos nem se fala também, né? E o próprio São Paulo, que ele conseguiu ter bom resultado com o São Paulo, liderar boa parte do brasileiro, e eu acho que ele caiu por não ter sido campeão, mas o São Paulo não tinha nem time para ser campeão, né? sim, não tinha, ele fez muito mais do que aquele elenco podia entregar. E ele foi o único mérito ali, foi ele, foi dele. O próprio Fluminense, né? Tá melhorando o elenco e tal, mas no início ali já tava jogando bem sem um grande time, né? Ele, cara, o cara ressuscitou o Ganso, né? Nenhum técnico fez isso. O Ganso, hoje em dia, é um dos melhores meias do futebol brasileiro aí. É um cara que era dado como morto. Então, cara, é estilo de jogo, é ofensivo. Teve as teimosias dele, como você falou, era teimoso, a questão da saída de bola e tal. Já melhorou, é claro, todo mundo vê que ele melhorou. Mas eu ainda acho que ele teria uma pressão enorme. Assim, por falar em teimosia inicial, o meu nome para a seleção hoje é muito mais polêmico do que o seu, mas seria o Dunga, de novo. Mais uma chance. Teimosia inicial, falei porque, obviamente, em 2010 lá tinha que ter pelo menos Cara, olhado com mais eu, eu, carinho para o eu, Neymar eu, e para o Ganso, eu né? concordo que a gente precisa de um. Eu gostaria de um nome, como o nome do Dunga foi para a seleção brasileira como jogador, como Sim, técnico. Mas a maioria dos ex-jogadores aí que brilharam da minha geração ali, Copa de 94, 98, 2002, não estão nem aí para o futebol, né? Para ser treinador. Então, acho que por isso que surge o nome do Dunga, né? mas é por isso mesmo que eu gostaria de ver o Dunga lá, pela figura que ele é, pela liderança. Não porque ele é um técnico incrível, porque ele não é. Pode vir a ser, pode melhorar, pode trabalhar e tal, se desenvolver, ok. Isso não dá para saber. Às vezes é Só que importante não ter uma tem um equipe técnico. com ele, uma equipe É, boa com lógico. ele. O Renato Gaúcho foi campeão da. Bota o Diniz na equipe dele, É, bota todos esses caras aí na o equipe Renato dele. Gaúcho foi campeão da Libertadores como? Não, ele não é um cara Não é? brilhante, mas Ele é ele um cara que tinha uma deixa equipe jogar. boa
e tinha o domínio do vestiário, né? Ele ganha o grupo. A questão do Dunga nem seria de ganhar o grupo, né? Mas seria mais uma liderança mesmo. Tem que ser respeitado. O futebol hoje do Brasil virou uma palhaçada. É firula, drible para trás, toque de lado e não tem um chute no gol. Então, agora, tem o técnico melhor do que ele? Os nomes que estão na mesa aí não são incríveis, mano. Menezes, Dorival, Cuca. Do Cuca não vou nem comentar, porque para mim é piada de mau gosto. Agora, figura de E o respeito, Renato? acho que cara, eu acho que eles seriam o mesmo estilo, assim, só que bem menos, né? O Dunga era capitão da seleção, né? Sim, sim. Tem O essa diferença do Renato não tem título. uma grande história na seleção. Era reserva em 90, que foi um fiasco, e o Dunga, inclusive, ficou marcado pelo fiasco na seleção de 90. Depois deu a volta por cima. Eu gosto do Renato para questão de grupo e tal. Acho que ele faria um trabalho melhor do que o Tite. Mas um grande técnico não tem. Um potencial grande técnico é o Diniz, e um cara mais na realidade atual é o Abel, que eu não gostaria por ser estrangeiro. Eu queria uma figura. Como é o Deschamps na França, para mim seria o Dunga na seleção brasileira. O Deschamps também não é um técnico incrível, longe disso. Mas ele é um ídolo nacional lá, né? Levantou taça do mundo. Ele era capitão em 98, né? Então, eu acho que Exatamente. eu entendi o que você quer, mas, cara, eu acho que o Dunga já teve duas, na minha opinião, já teve duas chances, entregou pouco, e o Dunga, o Não, a problema do segunda Dunga é não que foi ruim, né? A segunda não, passagem dele não mas foi tão ruim assim. os números dele, se você for pôr, eu acho que o Tite tem números superiores ao do Dunga, mas não Sim, são mas o números time do Dunga ruins, jogava mais. não são números ruins. O Dunga era treinador daquele time lá que tinha o Adriano Imperador, né? Que tinha ganhado da Argentina, acho que não nas Copa das Confederações, se não me engano, agora não estou lembrando. Jogava bola. Mas a questão do Dunga é que, não sei se é o perfil gaúcho, mas ele é muito teimoso. Muito É. teimoso. É o que quebra ele. Eu daria o benefício da dúvida nessa teimosia aí, porque teimoso quase todos são. Você nem citou o Rogério Ceni ainda, mas enfim, é bizarro que ele seja um dos nomes aí que o pessoal coloca. É teimoso pra cacete também. Daqui a pouco vão colocar o Eduardo Barroca também aí nos nomes aí. Ah, e ele pelo menos é um cara que estuda, né? Lógico, não tem tamanho para seleção, mas Tamanho ele tem. é melhor técnico do que todos esses aí. Não, o Barroca tem tamanho para Tem a tamanho, seleção. tem, é Tem verdade, tem tamanho. tamanho. Só que os caras não vão conseguir fazer o uniforme para ele, né? Cara, mas então desses nomes aí você apostaria em quem? Quem que é o teu nome ideal? O meu Abel? nome hoje, se eu fosse o tomador de decisão, seria o Dunga. Quem eu acho que vai ser, eu acho que vai ser o Mano Menezes. Cara, eu como eu falei ali, eu gostaria de ver o Diniz, mas aí tem que ter uma conversa com ele para ver se ele consegue implementar. Lógico, ele não vai falar, ah, não consigo, então não quero. É, Se ele vai conseguir implementar o estilo de jogo dele na seleção, é, talvez vai ter que conversar com os jogadores para eles fazerem algumas coisas em seus clubes lá, para chegar na seleção ele só ajustar, porque é difícil. A seleção você tem que ir só ajustando aqui, ajustando ali, a não ser quando você tem uma preparação para a Copa do Mundo, que daí já é diferente, né? Então, eu gostaria de ver o Fernando Diniz, mas, cara, se confirmando o André Sanches, eu acho que vem Mano Menezes por aí mesmo. e até por falta de opção. O cara que for escolher o Diniz ali vai ter que ser muito macho, vai ter que bancar, porque vai tomar pedrada. Com certeza. Mas é isso aí, galera. Sempre lembrando quem acompanha a gente de se inscrever no canal, deixar aquele like lá para ajudar o nosso projeto aí a crescer. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.